Oi, tudo bem com você? Eu sou a jornalista Vanessa Hubner e esse é o Pod Uno, o podcast da Uno Chapecó, a nossa universidade comunitária da região de Chapecó. O Pod Uno está no ar nas plataformas de áudio mais acessadas e também no canal da Uno no YouTube. Os nossos episódios reúnem especialistas de diversas áreas para debater assuntos que impactam diretamente as nossas vidas e estão movimentando o mercado. O papo de hoje envolve o universo da inteligência da informação e gestão nas organizações, as tendências no gerenciamento de projetos, técnicas e ferramentas eficientes na extração de informações inteligentes nos sistemas de TI. Para debater essa temática, conosco de forma virtual, de São Paulo, capital, o professor Renato Beltramo, mestre em Engenharia da Computação pelo IPT e pós-graduado em Redes de Computadores. Professor universitário desde 2005 em cursos de graduação e pós-graduação, tem 30 anos de experiência nas áreas de infraestrutura de TI. Possui as certificações de gestor de privacidade, Data Protection Officer, Cyber e IT Security, Lian IT, Microsoft Azure Fundamentals, Cisco CCNP. É autor do livro Proteção de Redes, utilizando o protocolo IPsec e PKI. Atualmente é coordenador do Núcleo de Ambiente Operacional na Prodan. Professor Renato, seja muito bem-vindo ao Pod Uno, é um prazer tê-lo conosco aqui hoje. É um prazer, bom dia a todos. Obrigado pelo convite aí, é muito bom participar com vocês aí do Pod Uno. Também conosco, de forma presencial, aqui nos estúdios do Pod Uno, o professor Sandro Silva de Oliveira, graduado e mestre em Ciência da Computação, doutorando no programa de pós-graduação em Tecnologia e Gestão da Informação da Uno Chapecó, professor e coordenador no curso de Ciência da Computação da Uno e proponente do pós-graduação em Gestão e Inteligência da Informação da Uno Chapecó. Professor Sandro, conosco mais uma vez aqui no Pod Uno, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vanessa, agradeço aí os colegas também. Estamos aí para contribuir e falar um pouquinho sobre essa temática bastante interessante aí, que é a gestão e inteligência dos negócios. Isso aí. Agradecemos a presença também do professor Marcos Moreto, doutorando em Tecnologia e Gestão da Inovação pela Universidade Comunitária da região de Chapecó, mestre em Tecnologia e Gestão da Inovação pela UNO, é pós-graduado em Docência na Educação Superior e Engenharia e Qualidade de Software. É graduado em Tecnologia e Informática. Marcos Moreto é professor efetivo da Uno Chapecó na área de Ciência da Computação e Sistemas de Informação e CEO da Dimo Soluções em Tecnologia. Muito obrigada pela presença, Marcos. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos também. É um prazer estar aqui falando também sobre tecnologia, que é o mundo que eu vivo todo dia, né? 24 horas por dia. Isso aí, muito obrigada. E também conosco Felipe André Zaiser, mestre e doutorando em Computação Aplicada pela Unicinos, graduado em Engenharia da Computação, consultor em Ciência de Dados e Inteligência Artificial e professor do curso de Ciência da Computação e Sistemas de Informação da Uno Chapecó. Professor Felipe, seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar conosco aqui hoje nesse papo. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado, pessoal, também pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento com vocês hoje pela manhã. Professor Renato, vamos abrir esse papo com você falando um pouquinho do seu universo, né? De onde você transita, principais players aí, né? Da computação. Também falar um pouquinho da Prodan, né? Quem é a Prodan, né? Essa atuação no estado de São Paulo. Muito obrigada pela sua presença hoje. Fale um pouquinho do seu universo e da sua vivência. Tá legal. Eu sou o coordenador da área de ambiente operacional de uma empresa chamada Prodan. A Prodan é uma empresa pública de administração indireta que atende o município da cidade de São Paulo, né? É a maior cidade da América Latina. Então, nós hospedamos e gerenciamos tanto a parte de infraestrutura quanto de sistemas, os mais diversos, voltados para o município, emissão de nota fiscal eletrônica, prontuário eletrônico de saúde, todos aqueles que afetam o município de São Paulo. Então é um ambiente muito crítico, né? Um ambiente muito... tem uma quantidade muito grande de pessoas que são atendidas, né? Então é altamente crítico. Então a gente tem que ter muita atenção aí à disponibilidade do nosso ambiente. A Prodan, né? Ela é um braço da prefeitura do município de São Paulo. Ela é uma empresa pública, né? Da administração indireta.
E no meu âmbito de atuação, a gente trabalha com os maiores players de mercado, incluindo os provedores de nuvem, empresas de alta tecnologia, as Big Techs. Então, a gente precisa estar à frente aí de toda a parte de tecnologia e inovação para poder fazer a seleção daquilo que é mais inovador aí, para poder oferecer, né, serviços de qualidade, serviços que são inteligentes, né, que venham a facilitar a vida do munícipe. Nesse contexto, né, professor Sandro, se faz esse relacionamento, se aprende muito também com o professor Renato, com esse network que temos aqui hoje e esse relacionamento, né, essa ajuda na construção, inclusive dos projetos de pós-graduação na Chapecó. Com certeza, o professor Renato é parceiro nosso de outros projetos, inclusive, né, e ele tem uma network muito grande aí na região, né, gostaria, inclusive, aproveitando, né, da situação, de que você comentasse um pouquinho sobre essa parte de gestão, tá, de pessoas, de processos dentro da instituição que você atua, professor Renato. Quando a gente precisa desenvolver um projeto novo voltado para a tecnologia, a gente utiliza uma empresa que é uma referência no mercado, que é o Gartner. O Gartner, ele tem pesquisas relacionadas às tendências voltadas para a tecnologia. Então, quando a gente precisa fazer a aquisição de um novo produto ou serviço, a gente utiliza um framework específico e a gente utiliza como base o Gartner para poder direcionar o caminho desse projeto voltado para a tecnologia. Então, hoje, por exemplo, a gente está passando por um modelo de aquisição para uma unidade de armazenamento de dados. Então, a gente está pesquisando se o melhor modelo seria fazer a aquisição, né, você fazer o CAPEX, né, você investir naquele equipamento, ou você fazer a contratação dele na modalidade de como serviço, que seria o OPEX. Então, o Gartner está nos auxiliando para poder fazer essa definição, e aí isso daí tem como base outras empresas do âmbito privado e do municipal para poder fazer esse modelo de aquisição. Quando a gente faz essa aquisição, a gente utiliza um framework do modelo de projeto, de coordenação de projetos, e aí para poder fazer essa implementação aí, seguindo toda uma metodologia para você poder manter aí os passos necessários para poder ter a documentação, para você poder ter o projeto atendido, você fazer o cálculo de custo, de quanto que esse produto vai custar, como que você pode oferecer ele e quanto que você cobra por esse serviço. Processos e desafios que temos no nosso dia a dia hoje aqui também, né, professor Marcos? Pois a área de tecnologia ela é bastante ampla, né? Então, no meu dia a dia, por exemplo, como também CEO da empresa, da Dimo, a gente tem vários desafios para a gente definir. Então, a parte de tecnologia, como o professor estava comentando, de infraestrutura, onde a gente vai colocar os nossos processos. Hoje nós atendemos empresas que atuam 24/7, então são sistemas que não podem parar de jeito nenhum, né? Se eu parar hoje, eu impacto muitos sistemas da cadeia produtiva do Brasil. Então, a gente tem essa missão, né, vamos dizer assim, de criar mecanismos que auxiliem no dia a dia das pessoas, né, que tenha esse valor, essa entrega no final, e que fiquem disponíveis todo o tempo, né? Também aliado a isso que o professor estava comentando, né, a parte de gestão de pessoas, hoje o calcanhar de Aquiles da nossa área também, né? Embora a gente tenha visto aí alguns layoffs, enfim, mas ainda é um problema, né? Existem tecnologias de apoio que vêm surgindo bastante forte no mercado, que a gente também coloca dentro do nosso processo produtivo, até para ganho de qualidade, enfim. Mas isso ainda é um problema, né? A gente acaba, como a gente está colado ali na Chapecó, né? A gente acaba trazendo bastante estagiários para justamente criar essa mão de obra que a gente precisa no final do dia. Porque, embora a gente tenha processos bem consolidados nos cursos, cada empresa ela tem uma característica diferente. Então, nós buscamos esses estagiários para que a gente consiga criar eles do mesmo modo que a gente está utilizando os nossos sistemas, enfim. Então,
como CEO a gente pensa a empresa como um todo, né? Então é bem desafiador, mas eu digo que eu não trocaria de área nunca na minha vida, porque é a área mais empolgante, porque todo dia você tem coisas diferentes para serem tratadas, né? E como aplicar boas práticas, né? O professor Marcos já citou e levantou algumas boas práticas de projetos, de processos, professor Felipe, a fim de entregar aí soluções corporativas. E se puder dar um exemplo para a gente daquilo que vocês vivem também, às 24 horas por dia? Então, hoje existem diversas metodologias para fazer esse gerenciamento desses projetos, para você conseguir executar todas as etapas que a gente precisa, desde o planejamento, documentação, execução. Então, já existem diversas metodologias, acho que o Scrum, o próprio Kanban são as duas mais utilizadas hoje no mercado. Não se aplicam a todos os elementos que existem no mercado, né? A gente vê um pouco de dificuldade, principalmente para o lado da inteligência artificial, de utilizar o Kanban, por exemplo, o Scrum, desculpa. A gente usar o Scrum dentro da inteligência artificial muito por causa da dinamicidade da inteligência artificial, né? Ela é muito dependente dos outros sistemas, dos dados, então a gente tem um pouco de dificuldade nesse processo. Quando a gente vai adaptar esse processo, trazer todos os dados, até um tempo atrás a complexidade dos dados, a multidimensionalidade, né, os diferentes tipos de dados ainda eram cada formato, então uma imagem, um texto, exigia um modelo de inteligência artificial separado, né? Hoje com os LLMs a gente consegue juntar tudo e trazer informação para dentro do nosso produto, da nossa empresa, extrair aquelas informações dali, e isso também facilita, né, para o desenvolvedor, para o gerente, para a pessoa que está na frente ali que precisa tomar as decisões, para que ela tome as decisões estratégicas, né? Então isso também traz um ganho de produtividade e um ganho de performance para aquela companhia, né? Então o professor Marcos também atua nessa área, ele também tem alguns produtos nesse sentido. Então tu trazer essas informações para a empresa no final do dia, que já estão lá, né, e agregar valor para ela, eu acho que é o ganho significativo, né, nesse processo todo, e que, enfim, não tem mais como voltar, né, e esquecer esses processos, porque eles já estão começando a se enraizar dentro da própria estrutura das equipes de TI, né? Então a gente acaba utilizando essas ferramentas de apoio ao longo de todo o processo, né? O Copilot são ferramentas muito úteis para o desenvolvimento e que também já entram dentro desse processo de gestão de pessoas, né? Então tu acaba tendo ganhos em relação a isso, porque tu pode, né, começar a acelerar o teu processo produtivo, né? Perfeito. Professor Renato, como é que você vê hoje na tua gestão aí, nos processos que você conduz, o uso da inteligência artificial, dado o volume de dados, né? O professor comentou da possibilidade, da importância, na verdade, da disponibilidade, né? E desses dados e de como extrair a inteligência desses dados, né, para uso estratégico da organização como um diferencial. Aqui na Prodan, né, nós temos alguns testes que nós fizemos em relação ao uso de inteligência artificial. Até o professor comentou também do Copilot. A gente também fez um trabalho com a Microsoft para apresentação desses recursos, tudo. E, assim, para efeito de documentação, a gente fez alguns testes e a gente achou bem interessante. Por quê? Eu até voltando na questão anterior, acho que o maior desafio nosso é a questão de pessoas, né, a questão cultural, porque a Prodan é uma empresa de décadas e nós temos pessoas com características diferentes. Nós temos pessoas com 40 anos de experiência na Prodan, como nós temos os times mais novos, pessoas mais jovens, e que elas precisam fazer essa integração e utilizar tecnologias que são melhores, né? O caso da inteligência artificial, até para fazer a produção de documentos e aquilo que ela não tinha o hábito de fazer, ou ela não tinha a cultura de fazer, e por uma questão de necessidade ela precisa atuar. Então, um exemplo é a construção de termos de referência. Então, quando a gente precisa para uma especificação técnica, a gente já utilizou a inteligência artificial para poder fazer a construção de um documento base de termo de referência. Isso vem ajudar qualquer município ou qualquer ente público que queira fazer, seja um termo de referência ou seja um documento, uma proposta técnica, para poder fazer a aquisição de um equipamento ou de um serviço.
né? Então, as gerações, né, o pessoal que tem mais dificuldade com a tecnologia, elas podem fazer uso da inteligência artificial para fazer a construção de documentos ou de modelos necessários à contratação, né, de produtos ou serviços. Mas essa questão cultural, para efeito de integração, é bem desafiador. Então, hoje nós temos também um projeto que é voltado a um apoio técnico especializado para poder apoiar nas questões relacionadas ao suporte da área. A gente também está contando com um parceiro e com uma empresa terceira para nos apoiar nesse sentido. Perfeito. Nesse cenário, professor Marcos, a gente falou da importância da gestão, né, de pessoas, de processo, falamos da infraestrutura, falamos um pouquinho, né, da inteligência artificial, e a questão da segurança dos dados, né, que é um ponto também bem, né, polêmico, e que é uma preocupação cada vez maior das organizações, das empresas. Como que você vê, né, o cenário atual em termos de segurança da informação? Muito bem, então nós atuamos em vários projetos diferentes que acabam pegando o ouro do cliente, né? Que o ouro do cliente hoje são os dados, mas não os dados propriamente num banco de dados, né? Que eles podem gerar no futuro a partir do arcabouço que eles armazenam, né? Então sempre a gente tem essa preocupação quando a gente starta um processo, um projeto novo. Nós sempre temos a parte jurídica inicialmente, né? Que é bastante trabalhosa, assim, porque todo mundo quer proteger tudo, exclusividade e tudo mais. Mas, assim, hoje, tecnologicamente falando, nós acabamos tendo uma segurança bastante grande, porque, na verdade, hoje a gente acaba usando, como o professor Renato comentou antes, né, os grandes players do mercado, que são AWS, Azure, OCI, enfim, outros players também que figuram nesse cenário, que te garantem a segurança de acesso, né? Então, um serviço disponível quando a gente precisa, né? Está em servidores Tier 2, Tier 3, enfim, que tem uma segurança grande em termos de replicação, continuidade também, né? Então, existe um time do lado deles formado em segurança da informação também, então a gente acaba utilizando muito esses recursos, mas ainda a gente também tem os clientes que gostam de ter em casa as coisas, né? Então eu quero ter um servidor de banco de dados ou de arquivos, enfim, na minha empresa. E aí começam algumas coisas que geram problemas de segurança, né? Porque aí você tem equipes terceiras mexendo nos servidores, você tem duas, três empresas diferentes trabalhando no mesmo processo, né? Então, hoje a tecnologia ela está bastante consolidada, né? Eu venho já desde 2001 trabalhando com segurança da informação também. E de lá para cá a coisa evoluiu muito, assim, inclusive hoje com o uso da inteligência artificial dentro dos ambientes de segurança da informação, analisando o tráfego, analisando acessos, né? Mas de novo a gente bate na questão do profissional, né? Então não adianta a gente ter todo esse arcabouço tecnológico, né, funcionando, mas o profissional não sabe como fazer a coisa corretamente. Então a gente tem um termo bastante em alta aí na área de tecnologia que é o tal do DevOps, né? Que é o desenvolvedor que faz a infraestrutura. Eu particularmente acredito que não se consiga fazer 100% todas as coisas. Então, nós passamos até recentemente aí por um processo de migração de uma base de dados, em que a gente tem conhecimento em casa, da base de dados, enfim, de segurança também, e nós optamos por uma contratação de um terceiro que trabalha única e exclusivamente com banco de dados. Porque ele tem o conhecimento de 100% daquela ferramenta. E isso é um cenário que acontece fora do Brasil também, né? Então, conversando com alguns colegas aí que hoje trabalham AWS ou Starlink, enfim, muitas vezes eles têm projetos lá que o pessoal pega o projeto e fala, cara, isso aqui eu nunca vi, então eu não vou trabalhar com esse projeto. No Brasil ainda a gente tem a cultura de que eu tenho que resolver tudo, né? Então a gente tem que olhar um pouquinho para as especificidades, né? E o profissional cada vez mais qualificado e preparado naquela área é extremamente importante para garantir a segurança de dados e o que a gente quer entregar no final do dia, que é um serviço funcionando e para o cliente utilizar.
Renato, você falou da questão cultural para a integração das pessoas, né? Isso faz sentido também em São Paulo, que o professor Marcos comentou, da questão da qualificação, né? Da formação de equipes, dessa demanda alta por profissionais cada vez mais específicos e qualificados? Muito. Até na parte de segurança da informação, o professor Marcos comentou, né, do DevOps, também tem uma outra vertente, né, que é o SecOps. Então, mesmo que você tenha pessoas que tenham um conhecimento generalista, um conhecimento amplo para poder atuar em determinados projetos, ainda a busca de profissionais especializados são uma chave para você poder fazer a execução de um projeto de migração, né? Nesse caso, ele mencionou um projeto de migração de base de dados. Então, você tem duas questões, uma delas voltadas à segurança dos dados, né, e outra questão voltada à disponibilidade. Então, quando você contrata um profissional que não esteja apto a executar aquele processo de migração, isso daí é uma balança, você tem que buscar pessoas ou empresas que tenham profissionais qualificados que venha aumentar a sua disponibilidade, que não prejudique durante o processo de migração. A gente também tem esse mesmo cenário no estado de São Paulo, no município, né, para poder fazer a contratação de empresas para execução de projetos que venham a manter a disponibilidade do ambiente, né? Cada dia, como as pessoas são mais dependentes de tecnologia no dia a dia, e tudo funciona 24 horas, sistemas de saúde funcionam 24 horas, então é difícil você fazer uma janela de manutenção e conseguir executá-la. Então, a pessoa ali, né, que vai estar participando, ou os profissionais, são a chave, né, desse processo aí de execução bem sucedida. Com a IA é a mesma relação, eu digo, desse viés, né, da importância da pessoa para se envolver com isso, para buscar conhecimento, para poder utilizar a inteligência artificial de forma eficaz, né, dentro do sistema de TI hoje, professor Felipe? Eu acho que em todas as áreas da TI a gente está cada vez indo mais para áreas especialistas, né? O profissional se torna especialista em algum objeto, né, em alguma área específica, para que justamente ele consiga, né, captar todas as nuances que existem naquela área, né? Principalmente para a área da IA, que ela exige muito do conhecimento do domínio do problema, né? Então não é só o conhecimento da IA, né? É o conhecimento daquele problema que tu está resolvendo. Então tu precisa entender todo o contexto, né? Se a gente for para uma área médica, por exemplo, preciso ter um mínimo de conhecimento para conseguir entregar para o médico uma informação que seja segura e viável, né? Como alguns sistemas de sugestão de diagnósticos que existem hoje no mercado, eles já vão muito nesse sentido, né? O profissional que está trabalhando ali, ele precisa entender de IA, ele precisa entender também um mínimo, né, daquela área que ele está tentando resolver. E isso, né, acaba indo para todas as nossas áreas, né, tanto da segurança, banco de dados. Então os profissionais se tornam muito mais especialistas, né, dentro dessa parte de data science também, criação de pipelines de extração de dados, integração dos dados, né. Então a gente tem cada vez sistemas mais complexos que precisam conversar entre si, eles precisam trazer todos os indicadores, eles precisam estar 7 dias, 24 horas por dia no ar, né? Então a gente acaba tendo uma complexidade dos sistemas que a gente não tinha noção que ia tomar essa proporção, eu acho, né? Então, principalmente para a área pública também, a gente olha que existe a necessidade da tomada de decisão para definição de políticas públicas, né? O professor Renato também deve estar bem por dentro desses pontos, né? Então a gente precisa que a informação esteja lá na pessoa, né? Ou nas equipes de forma instantânea e que ela represente a realidade, né? Então esse passo de trazer essa informação com qualidade, ela traz a necessidade de ter um profissional que conheça muito bem aquilo que ele está fazendo, né? Então entender das métricas de desempenho, entender o que elas representam, fazer essa avaliação de uma maneira cuidadosa, entender se o modelo lá ele não aprendeu só o teu conjunto de treinamento, né? Então, extrair as informações de dentro da tua base de dados, né? Hoje a gente tem aqueles Retrieval Augmented Generation, né? Que é os sistemas RAG, que usam os LLMs que tu consegue plugar dentro do teu banco e trazer as informações, fazer aquele esquema de chat que a gente tanto
né, se fala nesse processo. Então, esses sistemas eles também são úteis para que a gente possa trazer para o usuário, talvez em vez de a gente precisar de um DBA no meio para fazer as queries, a gente conseguir fazer com que o próprio usuário extraia as informações do banco, né? Então, essas informações elas são muito importantes no dia a dia de toda a cadeia produtiva hoje, né? Então, hoje, poucos setores, né, na nossa sociedade vivem sem a TI, sem essas informações. Então, acho que esse é o processo fundamental, né, que a gente está falando aqui, dos profissionais se tornarem cada vez mais especialistas na área, né? Muito bem, falamos aqui de tecnologias, processos, segurança, inteligência artificial, mas também temos que ir acompanhando o cenário do mercado, né? Professor Renato, nesse contexto, como que vocês trabalham a parte de acompanhamento, a evolução de tecnologias emergentes e a parte de inovação dentro da empresa a qual você atua? Nós participamos de eventos, né, dos grandes players. Então, nós temos a AWS, a Microsoft, a Google, o próprio Gartner. Eles criam eventos que permitem a gente conhecer essas tecnologias e saber se elas são úteis, né, para o caso do município, né? Tem alguns projetos assim que são muito interessantes, né? Então, por exemplo, o processo de estacionamento nas vias públicas. Então, antes você tinha a pessoa que passava lá na via pública para poder fazer a anotação da placa e verificar se o cartão lá estava sendo usado. Hoje você tem um carro com câmeras posicionadas que captam, fazem a leitura da placa, e aí eles fazem o reconhecimento dessa placa para poder saber se aquele carro lá ele efetivou, né, ele pegou e lançou lá um ticket de estacionamento. Então, esse tipo de tecnologia, né, então a gente acaba conhecendo esses produtos, né, por meio de contato com essas grandes empresas. E aí também nós temos, assim, por meio de estudos de tendência, né, o Gartner ele é referência nesse sentido. Então a gente tem, assim, produtos que também têm curvas de maturação, então processos de crescimento e aí depois a sua utilização até o declínio. Então a gente utiliza isso como base para que a gente possa saber a definição de qual tecnologia seria adequada, né? Então até acho que no primeiro exemplo que eu dei, procurando uma unidade de armazenamento de dados, se você vê na tecnologia que a gente tem atualmente, utiliza-se de discos mecânicos. E hoje a gente já tem um produto no mercado que é praticamente a memória flash. Então os dados são armazenados em uma memória que diminui até o espaço de armazenamento dentro de um data center. O antigo equipamento, né, ocupava 2 racks inteiros dentro de um data center, e hoje a gente tem um equipamento com uma capacidade similar que ocupa uma unidade de medida de rack, que é praticamente 10 centímetros de utilização de um rack, né? Então, esse tipo de mudança, o que você tem de interface de comunicação que permite altas velocidades, o que você tem de unidades computacionais, como que é a característica desse processamento. Então a gente busca por meio dessas pesquisas com os fabricantes, eu mencionei aqui os de nuvem, mas nós temos a Dell para servidores, a HP também, que a gente opera com eles, né? A própria Oracle. Então assim, são grandes fabricantes e a gente vai participando de eventos de inovação onde eles apresentam as novidades de produtos para que a gente consiga de forma antecipada saber aquilo que a gente possa utilizar para poder melhorar aí a aplicação, né, de determinados sistemas. No dia a dia da Dimo, Marcos, também tem essa busca incessante, né, por novas tecnologias para trazer novos produtos aí para os seus clientes, muitos da área do agro também, né, Dimo? Fala um pouquinho para nós dessa sua vivência, do seu dia a dia e dessa busca por cada vez mais, né, entregar dados de excelência aí para o cliente. Nós como desenvolvemos software de forma personalizada, então a gente tem isso na veia, né? A gente precisa todo dia olhar o que está acontecendo no mercado, até porque a gente precisa manter os nossos sistemas completamente atualizados para não ter uma curva de, em algum momento do tempo, a gente ter que reescrever basicamente todo um software porque a gente não consegue mais atualizar uma biblioteca específica, né? Então a gente sempre está olhando nas fontes, né? E bebendo
dos melhores, dos maiores, e também do que está acontecendo em paralelo no mercado, né? Então, a comunidade também é muito ativa, né? Então, diariamente, a gente está olhando o que existe de coisas novas que a gente possa melhorar nos nossos sistemas. Um exemplo claro assim, que a gente teve, nós iniciamos um projeto em 2017, então um projeto relativamente velho, quando lá se falava muito pouco de microserviços. Ninguém entendia exatamente o que era. E aí nós dissemos, não, a gente vai ter que fazer com esse negócio que é o tal do microserviço. A gente foi entender o que era e começamos a escrever o software naquele modelo. Foi o melhor acerto da vida, assim, porque depois a gente precisou fazer uma migração de tecnologia e por ter criado uma arquitetura de microserviços, a gente conseguiu ir fazendo uma migração completamente suave. A gente não precisou dar uma quebra. Então, nós fizemos lá o nosso planejamento de migração e virada, e isso aconteceu naturalmente. Então, os nossos clientes nem perceberam que a gente acabou virando tecnologia. Então, é o tipo de decisão, de tomada de decisão que você tem que prestar atenção no que está acontecendo, né? Até como o Steve Jobs falava nas bordas, né? O que estava acontecendo nas bordas. Então, o que estava acontecendo naquele momento que a gente ia iniciar o nosso projeto? Estava acontecendo uma virada de arquitetura. Será que era interessante? Não era. Então, a gente cria lá os nossos ambientes de testes, de homologação, de aderência da tecnologia, para a gente fazer a melhor escolha. E uma coisa que a gente preza muito para fazer esse tipo de coisa é colocar sempre um sênior, né? Sempre colocar alguma pessoa que tenha muita experiência no que ele vai fazer. Porque ela vai ter as nuances, né? Ele já sofreu na vida, né? Então ele já sabe o que dá errado. Então esse cara vai conseguir olhar o que dá errado nas outras tecnologias, se lá dá certo, vai conseguir construir cenários que talvez um júnior ou um estagiário não consiga fazer porque não viveu ainda, ele está buscando como as coisas funcionam. A gente já sabe como as coisas funcionam, a gente sabe também como não funcionam. Então é isso que a gente tem que testar. E a gente sempre está olhando, então participando de feiras, eventos, né, muitas vezes como palestrantes, mas aproveitando também para consumir conteúdo. Recentemente a gente foi para vários summits, né, onde a gente teve bastante troca com empresas grandes, empresas menores. Então todo mundo tem alguma coisa assim que pode contribuir, né, e as conversas informais elas são bastante interessantes porque na nossa área o pessoal não tem aquele medo de falar o que está fazendo, o que está pesquisando, né? A gente gosta de contribuir um com o outro. Então, essa também é um diferencial, né? Existem fontes grandes, né? AWS, enfim, Dell e outras, e também as pessoas, né, que estão no processo. Eu acho que é um ambiente bastante rico para a gente trocar informação e buscar o que a gente quer. Podcasts também, né, como a gente está fazendo aqui, são bastante importantes, a gente usa muito isso, porque às vezes ele é focado em uma coisa muito específica e a gente quer saber como aquilo funciona para colocar numa coisa muito maior. Então, olhar sempre o detalhe. Então, a gente sempre está buscando, nosso mundo é a internet, então buscando isso na internet, de alguma forma ou de outra, ou presencialmente também. Então, é um processo contínuo, não dá para parar, porque cochilou, você perde o tempo e também tem um problema grande para gerir na frente. Nós, como temos vários projetos diferentes, a gente não pode errar, assim, a gente tem que acertar muito, né? Então, o acerto vem dessas buscas aí. Estar dentro do Pollen Park também contribui muito, né? Respirando a cultura da inovação, e isso a UNO Chapecó também tem muito forte. Dentro do ecossistema, respirando a inovação, isso eu imagino que também contribua muito, né, professor? Com certeza. Veja, aqui nesse episódio de podcast, a gente está falando aqui o professor Renato na experiência de gestão pública, né? O professor Marcos trazendo um pouquinho da questão do agro, né? Que é um dos eixos dele, e também o professor Felipe, né? Ele trabalha num foco na parte da saúde, né? Então, professor Felipe, como que é trabalhada essa questão de inovação, de acompanhamento nessa área específica? Então a gente tem uma preocupação, acho que ainda maior em relação à segurança, né, dos dados. Se discute muito em relação à utilização dos dados propriamente dentro dos sistemas de inteligência artificial, né? A gente tem toda a questão do viés, da discriminação dos dados, né? Então existem cases famosos de empresas grandes que aconteceram, situações em que os modelos tiveram um viés discriminatório. Então existe toda uma preocupação em relação também ao que aquela inteligência artificial está extraindo, e isso na saúde é muito, muito crítico, né? A gente precisa
tomar cuidado com esses processos para que não tenham situações em que o nosso modelo ele está tratando informações que deveriam ser pessoas, entidades ou empresas que deveriam ser tratadas da mesma forma de uma maneira diferente, com um viés ali dentro desse sistema. Então, existe uma preocupação tanto de segurança da informação também, do vazamento dos dados. Hoje a gente fala desses sistemas de Large Language Models, então modelos LLM, que podem estar sendo treinados com dados sensíveis. As empresas têm, não só na área da saúde, mas as empresas também têm medo de enviar informações sensíveis para a nuvem em relação a esses modelos, então usar as APIs prontas desses modelos maiores. Então existe toda uma preocupação nesse sentido, e a saúde ela acaba tendo várias barreiras em relação a outros setores do mercado, justamente para proteger o paciente, proteger toda a cadeia ali desses profissionais também envolvidos, Então, a inovação na saúde ela tem uma velocidade diferente, mas ela acontece, A gente vê, tive pouco tempo numa feira de saúde também, a gente vê que a IA ela está presente e os grandes players no mercado eles estão buscando muito esse processo de introduzir essa tecnologia também. Então, ela tem uma velocidade diferente pela preocupação com as pessoas e com o ecossistema que está ali presente. Mas acontece, só precisa ter um pouco mais de paciência, porque ela não pega a tecnologia na ascensão. Ela pega quando ela começa a fazer o platô, porque ela já se sente segura na utilização desse processo. Então, existe um cuidado maior nesse sentido. Então, acho que o professor Renato também deve perceber isso, pelos agentes públicos. Provavelmente também a Pronamp também está usando a Prodamp, está usando, bebendo da fonte de dados públicos. Ele comentou na situação dos postos de saúde, Então, existe uma camada a mais de segurança ali, Complemente, por gentileza, professor. Isso. Eu vou fazer uma provocação. Já pensou, a gente vai chegar um momento que a gente vai colocar um exame lá para o IA, e o IA vai fazer o papel do médico, vai falar assim, seu medicamento aqui vai fazer a receita para você. Mas isso daí não só para essa questão de saúde, mas no livro, que eu trabalhei, que eu escrevi, eu comentei sobre essa questão da segurança por conta da criptografia na transmissão de dados e no armazenamento. Então, tem uma entidade norte-americana que chama RIPA, é uma unidade governamental que faz a classificação de dados que são considerados sensíveis para o ambiente de saúde. Então, assim como a gente tem para ambientes de cartão de crédito, a gente tem uma entidade normativa que especifica que tipo de classificação que aqueles dados precisam ter para que não aconteça problemas. Então, hoje, a gente tem a Secretaria Municipal de Saúde. Então, a secretaria está preocupada com essas questões e ela pergunta para o provedor de serviço, Então, vamos para a Prodan, ele, como um braço de TI do município de São Paulo, ele realiza a contratação de um provedor público, uma nuvem pública. Então, a secretaria tem a preocupação de dizer, olha, eu queria saber se o armazenamento desses dados na nuvem, eles têm processos de criptografia ou de segurança, para que eles não fiquem armazenados em planilhas, para que eles não fiquem armazenados em documentos, para que eles utilizem sistemas de bancos de dados, que ele faça o mascaramento dos dados, ou que eles deem permissão para poder fazer o acesso de quem é de direito. Mesmo que um administrador de banco de dados tenha acesso à base de dados, ele não pode consultar aquela base como um usuário, ele não pode, e aí você tem sistemas de auditoria que alertam quando ele abre aquela base de dados para poder fazer uma pesquisa que foge da atividade de administração dele. Então isso por quê? A pessoa, assim, se você não tiver esse cuidado e a pessoa vai, e isso já aconteceu, situações, a pessoa vai consultar um exame e o exame, por uma questão de backup, foi apagado. A pessoa ficou na fila, às vezes, 3 meses, 6 meses para realizar um exame, e aí, quando vai consultar o resultado, perdeu o servidor, onde era o repositório de resultados daqueles exames. E não tem o que fazer, porque não tinha uma cópia de segurança, teve que fazer, convocar as pessoas novamente para poder fazer. Ou troca, Você pega um registro que tem um determinado resultado e troca o nome da pessoa, ou acaba num processo de manutenção em uma base de dados, aplica-se uma configuração equivocada, E aí, por conta disso, pode haver uma alteração
né? E isso daí aconteceu há muito tempo atrás. Também tive uma experiência com banco, onde você entrava no seu extrato, você entrava na sua conta e aparecia o extrato de uma outra pessoa por uma questão de configuração de recurso de forma incorreta, né? Isso me permite até fazer mais um comentário adicional. A gente está falando aqui, né, da questão da inteligência da informação, está falando muito sobre a questão de projetos, mas o maior aprendizado, né? Quem nunca participou de um projeto que deu errado? Quem nunca participou de projetos que deu errado? E qual foi o nosso aprendizado em cima disso, né? O aprendizado é em cima do que aquilo que a gente errou e aprendeu com o erro, né? De talvez não ter aplicado uma metodologia para você poder seguir, aí você se conscientizar da importância dela. Quem está na ponta, quem é assim, você faz para a execução do projeto, você reúne um grupo de pessoas, e quem está na ponta, ele é apenas um executor, ele não está preocupado com a metodologia, né? Às vezes ele fala assim, por que eu vou ter que fazer isso? E aí, no todo, isso faz total relevância, né? Então é muito importante aí, os erros que a gente vivenciou ao longo das nossas experiências ali, aprender com eles, buscar onde que eu posso me embasar, né? Que tipo de framework que eu posso utilizar, que me garanta que eu consiga corrigir caminhos, né, sinuosos, que eu consiga ter planos de contorno para poder corrigir essas falhas. Nesse contexto aí, professor, de integração de sistemas, migração de sistemas, né, a gente está tendo um problema aqui numa estatal, né, que migrou para uma solução nova, e isso está gerando um transtorno bastante danado, né, para os clientes, né, com relação a débito em conta, com relação a faturas, né, com dados incorretos, e aí gera o efeito cascata, né? Os clientes insatisfeitos, gera um problema, né, um retrabalho muito grande. É claro que a empresa não divulga onde que ela errou, né? Ela assume que foi um processo de migração, no sentido de melhorar os serviços, mas, né, pecou em algum processo aí que acabou, né, gerando todo esse cenário aí desfavorável, né? Professor Marcos, no cenário da DIMO, como que vocês trabalham, trazendo mais para a questão local aqui, essa parte de migração, né, e integração de sistemas? É muito bem colocado esse exemplo aí, professor, porque eu sofri em casa com isso, né? Então, meu pai tem 67 anos e não consegue pagar a fatura dele, né? Simplesmente isso aconteceu, e aí tem que ir lá buscar, enfim. E aí eu fico me perguntando, né, quando isso aconteceu, como é que essa empresa seguiu o processo de migração, né? A gente sempre tem um cuidado absurdo quando a gente vai fazer qualquer tipo de migração, seja ela, nós já passamos, a gente tem 10 anos de existência, né? Então já passamos pelo que o professor Renato comentou antes aí, de projeto que deu errado, né? Graças a Deus foi lá no comecinho, depois a gente ajustou a estrada, né, o caminho, a gente está indo mais corretamente. E aí quando a gente tem um processo de migração, por exemplo, nós tivemos vários clientes que a gente fez uma virada de aplicativos, por exemplo, né, ou virada do próprio back-office também, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é mapear tudo que está acontecendo hoje. Antes de a gente mapear e ter certeza de tudo que está acontecendo, a gente não faz absolutamente nada. Então, existe um processo grande de mapeamento. Por que a gente faz o mapeamento? Vocês estão desenvolvendo o software, tá? Você já sabe o que está acontecendo. Mas um software ele demora, alguns são 3 meses, outros são 2 anos, 5 anos. Então, no meio do caminho, o processo por si só ele acaba relaxando um pouco e você perde algumas pontas. Então, o processo de levantamento é justamente para isso, entender como estão as ferramentas que você vai estar utilizando, o que depende do que, né? E principalmente o foco maior qual é. No fim do dia, o teu usuário tem que estar feliz com o teu sistema. Então, o que para nós interessa é isso. Então, a gente fez todo o mapeamento, depois a gente vai fazer o caminho feliz do cliente, né? E aí, obviamente, que a gente tem mecanismos de testes, durante esses mecanismos de teste a gente encontra problemas. Só que é diferente de você encontrar um problema em produção. Eu coloquei para o meu usuário utilizar e ele não consegue emitir uma fatura, né? Eu tenho que colocar para homologação, e na homologação isso não vai acontecer. E aí corrigir na homologação. E aí na homologação a gente cria scripts que garantem, quando a gente for fazer essa virada, essa migração, garantem que tudo vai funcionar.
E aí o processo qual é? Antes de virar ainda, a gente vai lá e dropa, né, todo o ambiente de homologação, cria do zero. Se ele tiver 100% funcional, quer dizer que quando a gente for fazer a virada em produção, ele vai estar 100% funcional. Antes da gente atingir o 100% de funcionalidade, a gente não faz a migração. Até nós temos um caso de um cliente que ele me liga todo dia, porque ele quer virar uma solução. Eu falei, cara, assim, vamos pela parte prática, o dia a dia, o que vai acontecer? Eu vou colocar esse negócio no ar, eu sei que não vai funcionar, porque não está funcionando. O que vai acontecer? Você vai me ligar, eu vou ter que pedir desculpa para você, por você ter me forçado a colocar no ar um negócio que não vai funcionar. Então a garantia é minha, a gente vai fazer o processo todo, e sem estar com o processo 100% funcional, a gente não vai fazer a migração. Então, às vezes, a gente tem que ser o cara chato também da reunião, né? A gente tem que ser o cara que vai dizer que não vai fazer, por que não vai fazer, né? Por que tem que ser desse jeito e não pode ser do jeito que o gerente quer ou que o cara do operacional quer. Então, a gente visa essa qualidade de entrega para o cliente, mas a gente tem que também ser o freio do processo e o acelerador também, né? Então, acontece em caso em que a gente tem um cliente... o contrário, né? O cliente que tem medo de virar. Você fala, vamos virar esse final de semana. Não, esse final de semana, meu cachorro foi pro pet shop, não vai dar para virar. Cara, não é assim que funciona. A gente está com o processo 100%, nós temos um tempo e esse tempo vai acontecer e vai ser esse final de semana. Né? Normalmente a gente vira as coisas de madrugada, final de semana, né? Porque é quando tem uma baixa, não tem um downtime de 1 hora. Mas tem uma baixa que se você parar por 1 minuto, ninguém vai perceber. Ou se perceber, vai dar um refresh ali no teu sistema e vai voltar a funcionar. Então, o processo de migração e de virada, ele tem que ser seguido à risca, tem que estar escrito. Todo mundo que está no processo tem que saber de tudo que está acontecendo, né? Tem que existir essa garantia. Então, nada pode ser virado na dúvida. Se tem dúvida, não vira, né? Ou não se cria uma coisa nova, não se coloca no ar essa coisa nova. Nós temos o processo de testes, né, sempre pelo programador, depois pelo testador, depois homologação por outra pessoa qualquer, seja o cliente mesmo ou outra pessoa que não tenha contato com a gente. Depois a gente vai para a produção. Então, existem vários gatilhos e isso garante uma entrega de qualidade. Que, né, a gente enxerga projetos grandes que não tem isso. Certamente alguém aqui já ouviu falar, por exemplo, de virada de ERP, que gerou um problema absurdo numa empresa que ficou 1 mês sem faturar. 1 mês sem faturar é quebrar uma empresa, né? Então, isso é o que? Falta de cuidado lá no processo inicial. Então, os primeiros passos eles têm que ser dados com firmeza, né? Para evitar problemas futuros. Na saúde é assim também, Felipe? Acho que é mais crítico, né? O hospital não para, posto de saúde não para, então a gente acaba tendo esse processo que precisa ter o cuidado também, né? No sentido de tu não poder disponibilizar um sistema, né? Então, as cargas que são dadas no sistema também, elas precisam ser bem mensuradas. Quando a gente está trabalhando com esse sistema, ele precisa estar dimensionado da maneira que ele consiga atender isso, né? Então, a gente fala integrações também, quando a gente pluga algum outro software dentro daquele sistema ERP, dentro de um hospital ou dentro de um contexto de saúde, a gente precisa entender bem qual que vai ser o impacto daquele novo serviço rodando junto daquele ERP, né? Então, dentro dessa integração, para entender se ele não vai impactar a área finalística, se ele não vai impactar aquela área que precisa, né, ter acesso à informação. Se na hora do médico abrir o prontuário, ele tem que conseguir abrir o prontuário, não ter um processo em segundo plano executando e esperando, né, executando alguma outra coisa que torne aquele acesso da informação indisponível, né? Então, a gente tem N situações ali que são críticas e que não podem ter um downtime. A gente, como o professor Marcos falou, a gente não consegue ter um espaço de tempo para fazer uma migração, um espaço de tempo para fazer né, subir um novo sistema. Isso tem que ser muito bem planejado para que todo aquele setor não tenha um impacto na hora de atender o principal agente, que é o paciente ali, né? Então ele precisa manter aquele cuidado, né? Tu precisa continuar conseguindo assistir o paciente e ter as informações para ter esse cuidado, né? Então o professor Renato também comentou da situação de perda de informações, né? Então é crítico para a área da saúde quando a gente tem perda de informações. Eles se preocupam muito com essa questão do RIPA, né? Eles seguem muito a risco essas questões de segurança também. Então todo o processo de migração de um sistema de saúde ele passa
por esses passos que o professor Marcos colocou, né? Então tu vai sentar, tu vai planejar, tu vai mapear todo o teu processo, tu vai entender de fato se não tem nenhuma ponta solta, para daí tu começar a fazer o desenvolvimento, né, o planejamento, a execução, e aí tu vai fazer toda uma bateria de testes para fazer a migração, né? Então tem hospitais que eu conheço, né, que eles levam 6 meses, 7 meses, 8 meses, né, para fazer subir os dados para a nuvem, fazer a migração de um sistema on-premise para cloud. Então tem todo um cuidado ali por trás para que não tenha nenhuma perda de informação e que a informação também esteja acessível, né? Então informações que são mais requisitadas, geralmente elas ficam em ambientes on-premise para que você não tenha também o custo do tráfego de trazer a informação da nuvem e, né, ficar acessando muitas vezes aquela informação. Então tem uma arquitetura por trás para fazer o gerenciamento também de onde a informação está. Então, uma informação que ela não é tão requisitada, eu posso deixar na nuvem que eu não vou ter um custo tão alto para trazer ela de volta toda vez, né? Principalmente quando a gente fala de imagens, né? Então, falando de radiografias, tomografias, que são imagens que têm um tamanho maior de informação e que acabam trazendo um custo alto se não for bem planejado esse processo, né? Então, tem todo um ecossistema que precisa estar funcionando para que lá no final a pessoa consiga abrir o aplicativo dela, acessar o exame dela, acessar o prontuário. Então isso tudo precisa estar bem dimensionado para que não sobrecarregue e acabe também trazendo perda de informações ou não entregando informação para o stakeholder, né? Professor Sandro, para fomentar ainda mais esse mercado e contribuir com esses desafios, a Pós-Uno Chapecó está ofertando agora o pós-graduação em Gestão e Inteligência da Informação, que muito esse projeto teve a contribuição do professor Renato também. Queria que você falasse a importância, né, dessa oferta para qualificar o mercado ainda mais. Veja, nós falávamos aqui no último item que a gente estava comentando da migração, né, eu destaco aqui o quão relacionadas estão áreas, né, como gestão de pessoas, gestão de projetos, infraestrutura, segurança, a inteligência artificial, né, processos, pessoas. E neste contexto, né, então a gente está propondo, né, esse curso de gestão e inteligência da informação. Sempre a gente preocupa com trazer pessoas com vivência de mercado, professores, né, com vivência de mercado, e nessa situação a gente procura ter uma parceria aí de tempos com o professor Renato, né? Ele tem uma network muito grande por conta da área de atuação dele, né, e de toda a trajetória, né, de formação profissional dele, e o Renato, né, nos traz para cada uma dessas áreas, né, então desde a parte de infraestrutura, segurança, todas citadas, pessoas de referência que atuam em empresas, né, da região de São Paulo. Então, professor Renato, se tu puder comentar um pouquinho, né, sobre essa tua network e essas pessoas, né, as quais vão fazer parte, professores, né, com vivência em mercado, né, que vão estar atuando aqui no curso de Gestão e Inteligência da Informação na Chapecó. Sim, acho que é muito importante, né? Acho que o grande diferencial desse curso, né, é ter professores que tragam partes das experiências profissionais, então que já tenham trabalhado em diversos segmentos de mercado. Então, ao longo da minha carreira, eu atuei em outras faculdades e universidades e tive contato com profissionais, aqueles que trabalham com gestão de projeto, aqueles que trabalham com gestão de pessoas, aqueles que trabalham com planejamento, então tecnologias de ponta. Então a gente foi reunindo profissionais, né, que tenham excelente didática para poder apresentar as metodologias, apresentar os frameworks que são utilizados nessa parte de gestão e aplicar o que é mais inovador em termos de TI, né? Então são pessoas desse grupo aí, inclusive a gente tem também grandes profissionais aí que já foram presidentes de empresas de TI, que vão fazer parte aí do corpo docente, para que a gente possa ajudar os alunos aí, para que eles tenham acesso aí a o que é de mais inovador em termos aí de gestão, né? Onde que eles vão buscar, onde que nós temos a parte de inteligência da informação para poder fazer o levantamento dos projetos para atender às necessidades de negócios com diferentes características, né? Cada estado, cada região tem as suas características, você tem necessidades de negócios e a gente busca entender, né, quais são as características e aplicar
por meio desse conhecimento aí, aquilo que há de mais inovador. Algum componente curricular ficou com você, professor Renato? Você vai ter alguma disciplina aí no curso? Sim. Fale sobre elas, por gentileza. Da informação, na disciplina de Gestão e Governança da Informação, eu vou trazer os principais frameworks que são utilizados para processo. Gerenciamentos de projetos, né, um framework específico, gerenciamento da parte de operação de TI, a gente pode utilizar como modelo ITIL, né, metodologias de otimização de recursos, como é o caso do Lean IT, e na parte de estratégia, gestão estratégica, a parte do COBIT. Então, são frameworks de mercado reconhecidos e eles, ao longo dos anos, eles foram atualizados e receberam versões diferentes, né, porque eles são aplicáveis e tem uma aderência muito grande por parte das empresas. E a outra disciplina é a parte de cibersegurança e a parte de direito digital, onde a gente vai falar aí sobre algumas recursos de tecnologia que você pode utilizar para fazer a proteção de dados e também entrar no aspecto jurídico, que é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, para a gente poder saber que tipo de tecnologia é adequada para poder fazer a criptografia de informações que são pessoais e sensíveis para determinado negócio. Quem deve buscar essa especialização, professor Sandro? Então, estudantes ou estudantes que estão na última fase dos cursos de tecnologia, né, e egressos dos cursos de tecnologia, de computação, sistemas de informação, entre outras áreas afins, e também profissionais, né, das diversas empresas. Hoje a área de tecnologia é uma área meio, né, todas as empresas têm uma estrutura de TI, né, então esses profissionais da área de tecnologia podem, né, estar acessando esse projeto, esse curso de pós-graduação. Acho que é interessante que você fale também sobre a integração de teoria e prática, né, no desenrolar aí do curso e a modalidade, né, a dinâmica das aulas, de que forma ele está sendo ofertado. Perfeito. Então, dentro desses eixos, né, se a gente pegar aqui o eixo de infraestrutura, a gente tem a parte de governança, que o professor Renato comentou, a parte de infraestrutura de rede, arquiteturas, virtualização, temos a parte de processos, né, DevOps, Design Thinking, temos a parte de gestão de projetos, metodologias ágeis, inovação também e tecnologias emergentes. Dentro da parte de inteligência artificial, né, Big Data, Analytics, a parte de Machine Learning aplicada a negócio, às empresas. Né, e para finalizar, esse eixo da área de segurança também, a qual o professor Nato vai trabalhar uma disciplina. Né, então, todos desses componentes, eles têm esse viés prático. Tá? A gente normalmente coloca no primeiro momento da disciplina uma visão, né, de das ferramentas existentes atuais e depois uma vivência prática, né, de mercado. Então, os cursos de TI, né, de pós-graduação da universidade, eles se destacam por essa vivência prática, né, aliando a teoria e a prática, né, trazendo a visão de mercado, tá? Bastante forte aí. Perfeito. Vou deixar uns minutinhos aí, estamos com 57 minutos de episódio, foi um papo muito interessante, né? Muito obrigado por compartilharem tanto conhecimento aqui hoje conosco. Vou deixar uns minutos para vocês darem um tchau aí para o pessoal que esteve conosco até agora. Professor Renato, muito, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado estar aqui conosco nesse papo gostoso hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e fico muito feliz em poder aí contribuir aí com o projeto. Muito obrigada. Professor Sandro, já deixando um convite também, né, para os interessados que busquem que o momento da matrícula é agora. Exatamente. Então, convidamos a todos os interessados, né, de se especializar um pouco mais nessa área, né, que a gente comenta aqui, todos esses eixos, de que venham, né, matricular-se, né, no curso de Gestão e Infraestrutura de Segurança da UniChapecó, e fazer parte, né, dessa inovação, dessa especialização, desse aprendizado que tenho certeza que vai ser muito, muito útil no dia a dia das empresas onde vocês atuam. Da mesma forma, agradecer aí o professor Renato, os colegas, né, pelo tempo e pelo brilhante debate aqui que a gente fez, né, de cada um colocando cenários diferentes. Isso é muito enriquecedor e vem mostrar, né, a importância, né, de a gente se especializar nessa área.
Professor Sandro, muito obrigada. Obrigada também por ter nos auxiliado, né, na construção desse conteúdo aqui hoje, né, no envolvimento dessa rica participação que temos nesse episódio. Professor Marcos, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite também. É sempre bom falar sobre o que a gente gosta, né, principalmente com um núcleo desses, né, pessoas de peso, né, e contribuir também com as pessoas que estão ouvindo o podcast. Muito obrigada. Professor Felipe, muito obrigada por ter participado conosco hoje do Pod Uno. Muito obrigado, agradeço também o convite e esperamos todos, né, que são interessados na área, que estejam juntos conosco no curso, né? Então, muito obrigado. E a você que nos acompanhou, nosso muito obrigada. Se você curtiu o nosso episódio, conhece pessoas que vão se interessar por todo esse conteúdo, esse universo da TI, inteligência artificial, segurança de dados, infraestrutura de redes, compartilhe esse link e busque mais informações sobre o pós-graduação em gestão e inteligência da informação nas nossas redes sociais. Busca lá, @pós-uno-chapecó, e também no site da UNO, uno.edu.br/pós. Nos vemos no próximo episódio do Pod Uno. Tchau, tchau e até lá!